Qual o melhor momento para aplicar Botox? Realmente a gente não vai ter o melhor momento para aplicar Botox. A gente vai ter a melhor situação para aplicar Botox. Então, a situação que você precisa ter, ou que você vai ter, que vai te incomodar, são aquelas ruguinhas que a gente usa muito na expressão facial, com o sol, acaba exacerbando mais, porque o sol causa o envelhecimento precoce. Então, por causa dessas ruguinhas, a gente pode evitar que elas piorem, ou mesmo, em muitos casos, a gente pode evitar que elas se iniciem, mesmo as pequenininhas. Então, o Botox ele vai paralisar aquelas ruguinhas ao redor dos olhos, no meio da testa, entre as sobrancelhas, ou daquela da testa que a gente conversa muito, fala e elas ficam se levantando e aquilo dá um incômodo muito grande, porque querendo ou não, ele vai dar um aspecto de envelhecimento. Tem muita gente que usa muito a expressão da face, então essas ruguinhas acabam aparecendo precocemente. Outra coisa, além do Botox, muitas vezes precisa associar o preenchimento. Aí você pergunta, o paciente jovem usar preenchimento? Claro! Existe o envelhecimento precoce, como eu acabei de falar, e esse envelhecimento precoce depende de como você usa a sua expressão facial, como você usa a musculatura da face, e isso vai marcar mais ou menos a pele em algumas regiões da face. E o hábito de pegar praia, então, isso faz com que piore mais ainda essas rugas na face. Preenchimento temos de várias maneiras que pode ser utilizado, de vários materiais. O mais comum é o ácido hialurônico, que a gente pode fazer no consultório, muito simples a sua utilização, recuperação rápida, na mesma hora o paciente pode sair e fazer suas atividades normais tranquilamente. Outro muito bem utilizado é a gordura do próprio paciente. Nós vamos retirar a gordura de outros locais e aplicar onde se deseja. A vantagem do preenchimento de gordura, que essa gordura a gente consegue numa quantidade maior do que o ácido hialurônico, e querendo ou não, sai mais barato, porque é do próprio paciente, a gente não precisa ter esse custo a mais. O preenchimento de gordura, vale salientar, a gente está falando de face, mas ele não é utilizado só na face, pode se utilizar preenchimento de gordura em várias regiões. Glúteo, panturrilha, coxa, uma região pouco comum, que as pessoas realmente não sabem ou pouco sabem, é no supercílio. Essa região, com o envelhecimento, ou mesmo em alguns pacientes, essa região é tão curtinha, tão pouco saliente, que ela fica baixa e às vezes até cai precocemente. Por quê? Porque muitas vezes não tem gordura nessa região. Então pode fazer um preenchimento nessa área e melhorar mais a elevação do supercílio junto com o Botox. Porque a ação da musculatura nessa área, uma que eleva e outra que abaixa, a gente pode contrabalancear isso com o Botox, paralisando a porção mais inferior, que permite com que isso aqui suba mais. Ao redor dos olhos, paciente que tem olheira nessa região, posso fazer preenchimento também, tanto em ácido hialurônico como gordura. Tem pacientes que tem isso aqui muito para dentro, que a gente chama de região malar. O malar muito para trás, isso já é relacionado com a região óssea, mas que faz com que marque muito a região dos olhos, dê aquele aspecto de olheira, um olhar muito para fora, como se tivesse essas gordurinhas já aparecendo, mesmo em paciente jovem, Então, pacientes muito magros, eles acabam consumindo muito algumas regiões da face, então fica meio esquisito, fica um aspecto meio cadavérico. Então a gente vai ter que preencher essa região. Vai dar aquele aspecto sensacional, um aspecto muito jovial, que é o que a gente quer, claro.